Visite nossa sala de oração que funciona todas as quartas a partir das 19 horas pelo aplicativo Zoom. O link da sala é disponibilizado nos grupos de WhatsApp da igreja. E você já sabe, às 20 horas tem campanha de oração nos lares e às 20h30 tem reflexão bíblica no canal da Iboa no YouTube. E na próxima quarta-feira a palavra será ministrada pelo nosso pastor Jedaías Azevedo, que já está de volta. Doe uma cesta básica e abençoe vidas. Entregue as cestas na Iboa em data e horário agendados com a administração ou faça a transferência bancária para a conta corrente da Iboa enviando o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.br com identificação do destino da oferta. Os dízimos, ofertas e contribuições missionárias deverão ser feitos via transferência bancária para a conta corrente da Iboa. Identifique o destino da sua oferta e envie o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.br. Os dados bancários estão aqui na tela e também no boletim. Seja um doador missionário e faça missões acontecerem. A qualquer momento você pode transferir a oferta para a conta corrente da Iboa encaminhando o comprovante de transferência para o e-mail financeiro@iboa.com.br identificando o destino da oferta. Nosso desafio de leitura bíblica em 6 meses já vai entrar na 4ª semana. Nossas famílias estão se reunindo diariamente às 20 horas para orar, ler a palavra de Deus e entoar louvores. Às segundas-feiras você receberá o devocional Minha Casa de Joelhos com indicação das leituras bíblicas, cânticos e motivos de oração. Participe! O Ministério de Oração convida você para um bate-papo bíblico online. O encontro será mensal, com o objetivo de esclarecer dúvidas da Bíblia relacionadas aos textos lidos no Devocional da Família. Anote suas dúvidas e marque na agenda. O primeiro bate-papo será no dia 12 de julho, às 20 horas e 40 minutos, pelo aplicativo Zoom. A Igreja Batista do Olho d'Água, considerando a publicação da portaria número 38, de 10 de junho de 2020, do Governo do Estado do Maranhão, comunica aos seus membros e congregados que iniciará o retorno gradual de suas atividades presenciais a partir do dia 5 de julho de 2020, observando as seguintes diretrizes gerais. 1. Os cultos matinais e a escola bíblica dominical continuarão a ser realizados apenas por meio virtual, tendo em vista que permanecem suspensas as atividades presenciais nos estabelecimentos educacionais e congêneres. 2. Os cultos dominicais vespertinos ou noturnos serão realizados de forma presencial, com duração de 60 minutos cada, e transmitidos através das plataformas digitais em horários a serem divulgados nas redes sociais da Iboa. Será disponibilizado um número limitado de assentos para a participação nos cultos presenciais, mediante sistema de agendamento prévio a ser oportunamente divulgado nos grupos de WhatsApp da igreja, a fim de garantir o respeito à lotação máxima permitida pelas normas sanitárias pertinentes. 3. Os cultos das quartas-feiras serão realizados conforme a sistemática estabelecida para os cultos dominicais, vespertinos e noturno. 4. A participação nos cultos presenciais da Iboa estará condicionada à observância de todos os cuidados de higiene, distanciamento social e etiqueta respiratória por parte de seus membros, congregados e visitantes, tais como o uso obrigatório de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, a proibição de aglomerações e outras medidas. 5. As pessoas integrantes dos grupos de risco definidos na portaria número 38/2020, idosos, pessoas com pneumopatias ou cardiopatias graves, imunodeprimidas, doentes renais crônicos, gestantes e etc., não poderão participar das atividades presenciais da igreja, restringindo-se à participação por meio virtual. 6. Permanecerão suspensas as atividades presenciais do Ministério Infantil e do Ministério de Berçário enquanto perdurar a suspensão de atividades presenciais nas escolas e creches. 7. Os atendimentos pastorais poderão ser realizados presencialmente ou por meio virtual, sempre mediante agendamento prévio junto à Secretaria da Igreja. 8. As reuniões de pequenos grupos multiplicadores e dos demais ministérios serão realizados sempre que possível de forma virtual. Havendo necessidade de reuniões presenciais, a sua realização deverá contar com o menor número possível de participantes, observando todos os cuidados de higiene, distanciamento social e etiqueta respiratória. 9. A administração da Iboa tem adotado todas as medidas necessárias para a preservação da saúde e da segurança de cada um dos irmãos, mediante rigoroso cumprimento das exigências sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes, tais como limpeza, higienização e sanitização do ambiente e de todos os utensílios e instrumentos utilizados nos cultos presenciais, disponibilização de locais adequados para a higienização das mãos, além de álcool em gel e outros materiais de higiene, limpeza constante dos aparelhos de ar-condicionado, dentre outras medidas. 10.
A administração da IBOA fará constante acompanhamento das normas e diretrizes sanitárias estabelecidas pelos órgãos governamentais competentes e adotará as medidas necessárias para a retomada integral das atividades presenciais da Igreja, emitindo novos comunicados e orientações sempre que necessário. Em Cristo, a diretoria. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me
de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor.
estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, Seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado, nós estamos aqui para te agradecer. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, Com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, Com
Jesus, com Jesus, com Jesus. vem. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a tua própria vida. Sei que você não conhece, mas eu quero lhe falar. Quero lhe falar. Jesus te ama e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Com Jesus, Com Jesus, com Jesus, com Jesus. deixa tudo então, vem. Seja feliz também. 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 Deixa tudo então, vem. Boa noite, graça e paz, amada igreja. Nesse momento de oração, eu quero que os irmãos abrem suas Bíblias em João 10. Dois versículos que nós vamos ler, o 4 e o 14, diz assim: Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Versículo 14 diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. A identificação é pela voz. O pastor chama as ovelhas pelo nome. Elas detectam se a voz é verdadeira e seguem o pastor. A voz do pastor é um código que tira o medo e dá coragem para sair do aprisco. Nesses momentos que estamos vivendo, temos que saber identificar a voz do Senhor, do nosso pastor. Fechamos nossos olhos e levamos nosso pensamento a Deus neste momento. Façamos nossa oração. Ó Pai, soberano Deus, neste momento, ó Pai amado, queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Jesus. Que o Senhor possa estar presente em cada lar, em cada coração neste momento, ó Deus. Que o Senhor é o único, ó Pai, que podemos socorrer, ó Pai, no meio das dificuldades, ó Pai. O Senhor não tem desamparado a Tua igreja, não tem desamparado os Teus servos, ó Pai. Nos dê força, nos dê coragem, ó Pai amado, para seguir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos e rendemos graça ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Cante
comigo assim nessa noite, ó. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, nós dependemos dele. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Levante a voz e canta isso comigo nessa noite. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, nós confiamos, Pai, nós dependemos Deus. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, e o seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, e o seu amor me chama. Mais uma vez ela foi nesse amor. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, sim, mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. São vocês comigo? Vou deixar na cruz tudo que passou e tudo que ficou pra trás. Olho pra cruz, declara isso. Olho pra você e eu corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Uma boa noite a todos que estão participando e compartilhando neste momento de culto, de adoração e de louvor ao nosso Deus. Enquanto os irmãos estão participando e nós estamos aqui juntos neste culto em que eu tive que deixar gravado para os irmãos, eu já estou voando de volta aqui para o Brasil. E eu espero que nós possamos estar
juntos, já esta semana, retomando as atividades da vida da igreja e gradativamente, como nós estamos sendo orientados pelas autoridades e preparando todos os detalhes. Eu deveria já ter viajado desde o início da semana para retornar à igreja, mas infelizmente a empresa aérea cancelou a nossa passagem e nos deu a primeira opção de viagem no domingo, dia 28. Eu estou nesse momento mesmo viajando de volta para São Luís e devo chegar na segunda-feira na parte da tarde. Mas é uma alegria muito grande poder retornar e só em saber que estamos conectados, ainda que virtualmente aqui, é uma alegria muito grande, porque a saudade dos irmãos é especial, é de dedicação verdadeira. Nós, como eu dizia, iniciaremos gradativamente os trabalhos da igreja, na sede, os atendimentos, e os procedimentos estão sendo feitos para atender. A igreja tem providenciado, ajeitar todas as coisas, pintura, ajeitar os detalhes que precisavam ser, por conta de tanto tempo, o templo ter ficado parado. E eu dou graças a Deus pela atitude sempre muito responsável da diretoria da igreja, sobretudo na pessoa do vice-presidente, o irmão Vitor Vasconcelos, que tem conduzido, e nós temos acompanhado aqui à distância aquilo que Deus vai fazendo através dele, a diretoria da igreja, o Ministério de Administração, o Ministério de Comunicação, o Patrimônio, que tem especificamente trabalhado nesta preparação. Mas nós também louvamos a Deus pela vida de todos os ministérios que não têm permitido que a crise ou a situação da pandemia tenha atrapalhado o trabalho que a igreja tem desenvolvido. Então, a escola bíblica dominical, os adolescentes, os jovens, as mulheres, os homens, os ministérios do pequenos grupos, evangelismo e missões, em todas as áreas da igreja nós temos visto a obra do Senhor continuar e desenvolver a sua função como corpo de Cristo em nossa cidade, em São Luís. E por isso nós damos graças a Deus pela vida de todos os irmãos. Aqueles irmãos que têm continuamente mantido sua fidelidade a Deus e dedicado os dízimos e as ofertas durante este mês, o último mês, os últimos dias do mês, e este é o último domingo do mês de junho. Nós estamos caminhando com os desafios por causa da fidelidade. Nós oramos para que Deus abençoe e multiplique sobre a vida de todos os que são fiéis e com compromisso têm feito diferença para que o reino de Deus continue caminhando através da Igreja Batista do Olho d'Água. Nós, pela manhã, compartilhamos com os irmãos sobre o texto da carta de Tiago, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, e foi apenas a primeira parte em que nós vimos, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem para a leitura novamente deste texto, porque uma vez que vimos o aspecto negativo de uma fé teórica, hoje pela manhã, nós vamos ver agora à noite o que de fato faz diferença e como marcar diferença na vida de alguém que demonstra pela atitude prática do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Então assim diz na carta de Tiago, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé apenas? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Como mencionei ainda há pouco aos irmãos, logo pela manhã, hoje, nós compartilhamos com os irmãos de que a fé teórica, ela traz muitos prejuízos à vida espiritual e que, na verdade, a fé teórica não pode nem deveria ser chamada de fé, porque, conforme a classificação das Escrituras, uma fé que não é evidenciada na prática é, na verdade, uma fé inútil, uma fé inoperante, nem é fé propriamente, pois, na verdade, ela está morta. Nós vimos, então, pela manhã que a fé teórica não dá segurança, a fé teórica não ajuda em crises econômicas, a fé teórica não cura relacionamentos quebrados desta geração ou de qualquer outra, a fé teórica não opera milagres, a fé teórica não estimula a liderança, nem do pastor, nem dos liderados, a fé teórica não gera nova criatura, a fé teórica não estimula a santificação, a fé teórica não suporta sofrimento, a fé teórica não gera crescimento e a fé teórica não salva. E discorremos com os irmãos, então, os perigos que giram em torno de alguém que manifesta ou expressa uma fé apenas teórica. Na verdade, a verdadeira fé, que deve ser evidenciada, e conforme já temos visto com todos estes perigos, a fé verdadeira, ela é mais que palavras. A palavra de Deus já nos declara verdadeiramente dizendo: filhinhos, não amemos de palavras, mas em verdade, ou de verdade. O Senhor Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e obedece às suas palavras é semelhante a uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as suas palavras e as desconsidera é semelhante a alguém que constrói uma casa em cima de areia. A tempestade, os ventos virão sobre ela e ela não subsistirá. A fé teórica não subsiste. A fé teórica não rompe. A fé teórica não é sólida. Mas a fé verdadeira, ela é mais do que palavras. A fé verdadeira, ela vai se evidenciar. A fé verdadeira se manifesta. A fé verdadeira faz com que eu traduza em atitudes. E, portanto, mais do que palavras, a fé verdadeira vai conduzir o meu comportamento moral. A fé verdadeira vai conduzir o meu palavreado. A fé verdadeira vai conduzir as minhas atitudes, as minhas reações, as minhas reconciliações, o meu reconhecimento de erro. A fé verdadeira, ela vai fazer com que eu tenha uma atitude
atitude diferente diante da vida, diante do meu semelhante e principalmente diante do meu Deus. Então, na fé verdadeira de uma igreja e pastor pautados na palavra de Deus, a fé verdadeira faz com que o pastor nunca perca de vista de que a igreja é o corpo de Cristo e de que ele é apenas mais uma das pedras que compõem este edifício precioso, é apenas mais uma das células que compõem este organismo vivo que é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja pautada na palavra, e um pastor pautado na palavra, vai manifestar uma fé autêntica e a consideração, e como diz o apóstolo Paulo, a atitude e respeito com a liderança pastoral de uma igreja que é pautada na palavra. Então, uma igreja e pastor pautados na palavra terão uma fé que vai além de palavras. E então, não apenas compartilharemos ou falaremos sobre o que é bom, mas nós viveremos, manifestaremos, nós traduziremos em atitudes aquilo que pregamos, aquilo que anunciamos, aquilo que falamos. A fé verdadeira, ela necessariamente será mais do que palavras. Mais do que palavras. Precioso refletir e dizer de que quando vivemos o Evangelho de verdade, nós temos uma disposição diferente diante da vida. Nós somos observados pelas atitudes e pelo comportamento que temos. A fé verdadeira, irmãos, além de ser mais do que palavras, a fé verdadeira, ela é mais do que emoções. E como tem sido complicado nos dias de hoje a gente ouvir e ver pessoas que querem identificar a espiritualidade ou a fé de alguém pelas suas emoções. Se a pessoa chora ou se a pessoa ri, se a pessoa se emociona quando ouve um cântico ou quando ouve a palavra de Deus ou quando lê a palavra de Deus. Se ela se emociona, então tem fé. Se ela não se emociona, não tem fé. As emoções não podem nortear e identificar a verdadeira fé, porque a verdadeira fé, ela é mais do que emoções. Portanto, eu não posso apenas ficar emocionado, sentido. E diga-se de passagem que John Stott, escrevendo o livrinho Crer é Também Pensar, ele tem mencionado naquele livro de que as pessoas aprenderam por causa de tantas coisas que estão exibidas através da televisão e agora, ultimamente, através da internet, nos computadores e nos próprios telefones, nos iPads, nos tablets, etc. As pessoas aprenderam a assistir às coisas ruins e terríveis e a desligarem-se delas. Elas assistem, são impactadas, até compartilham, elas até expressam que concordam ou não concordam, mas elas de repente não se tocam, elas não se mobilizam. É impressionante como a sociedade está distanciada. A emoção faz parte da verdadeira atitude do relacionamento com Deus, mas a nossa fé, ela passa além das emoções. Nossa fé é além de emoções. Tiago diz de que eu não posso apenas bater no ombro de alguém e dizer Deus te abençoe, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e se eu tenho condições de ajudar aquela pessoa e eu não faço nada. E eu não estou me referindo apenas a vestir, a comer, a roupa, o que seja, mas se eu tenho condições de ajudar, de orientar, de visitar, de orar, de interceder, eu não posso apenas dizer, meu irmão, estou com você, estamos juntos no TMJ.
Eu estou junto com você sim para o que der e vier. E nós, como Igreja Batista do Olho d'Água, já temos vivido tantos momentos em que nós verdadeiramente temos demonstrado de que nossa fé não é uma fé teórica. A nossa fé é prática, porque verdadeiramente nós nos ombreamos uns aos outros e nós nos ajudamos uns aos outros e estamos lutando, e o que dói em um dói no outro, e o que dói no outro dói em mim, e o que alegra o outro a mim me alegra, e o que a mim me alegra, alegra o outro também. Então, nós vemos pelos exemplos que Tiago nos traz de que a fé vai além das emoções. Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, eu quero que você suba ao monte e sacrifique seu filho, a mim. Se Abraão tivesse uma fé apenas emotiva ou apenas emocional, como tantos nos dias de hoje estão tentando viver, nesta igreja eu me emociono mais do que naquela outra igreja. A sua fé precisa ser mais consolidada, ser mais sólida do que apenas emoções. Abraão obedeceu a Deus e partiu com uma atitude, diz as Escrituras, de que ele cria que Deus podia ressuscitar Isaque. Ele cria e creu contra a esperança. Abraão passa por esse teste tão terrível e tão tremendo porque sua fé estava além das emoções. Pode imaginar o seu próprio filho perguntando a ele: papai, estou vendo todos os elementos, tudo que é necessário para a adoração a Deus, mas está faltando o cordeiro, onde está o cordeiro? E Abraão responde ao seu filho mais de uma vez: o Senhor proverá. Nossa fé verdadeira, ela vai além das emoções. Ela se emociona, ela se identifica, ela se solidariza e ela age. A nossa fé, conforme Tiago nos diz nos exemplos que ele apresenta, ela se manifesta na atitude de Raabe, que correu riscos para ajudar, porque creu que aqueles espias eram da parte do Deus vivo e ela viu que precisaria protegê-los e pediu a eles que a protegessem quando houvesse o momento apropriado. Meus irmãos, como vocês podem ver, Tiago dá mais do que um exemplo, e por isso algumas pessoas que usam este texto de Tiago para defender uma ideia de que a fé é demonstrada pelas obras de caridade. A fé é demonstrada mais do que por obras de caridade. Também o é pelas atitudes que se faz como socorro social a alguém. Mas a fé verdadeira, ela se manifesta pelo socorro social, ela se manifesta pela atitude de encorajamento, ela se manifesta pelo serviço, ela se manifesta pela dedicação dos dons, ela se manifesta pela dedicação dos bens, ela se manifesta pela dedicação dos talentos, ela se manifesta pela intercessão na oração. Ainda que eu não tenha meus próprios motivos, eu me interesso por orar pelo outro. Ela se manifesta pela disposição para evangelizar e compartilhar e ganhar outra pessoa para Cristo. Ela se manifesta pela atitude que eu preciso ter além das emoções. A verdadeira fé é mais que palavras, a verdadeira fé é mais que emoções. A verdadeira fé é mais do que uma ideia para debate. Os debates enriquecem, os debates são importantes e não podemos ficar sem eles de verdade, mas eu não posso resumir a minha fé
na capacidade de debater e identificar um debate com alguém, ou ter aquilo que eu defendo como algo que eu creio verdadeiramente. Se a minha fé não for além daquilo que eu sou capaz de debater e defender, a minha fé ficará vazia. Porque a verdadeira fé operou a ressurreição de Jesus. A verdadeira fé fez com que Abel oferecesse melhor sacrifício do que Caim. A verdadeira fé faz com que homens e mulheres vão além de uma ideia para debate. É isto que nós vemos evidenciado na atitude do apóstolo Paulo, e é isto que, ao longo dos anos, nós temos procurado viver por mais de 40 anos neste ministério, pregando a palavra de Deus e procurando agir sem ainda pensar ser superior a quem quer que seja, procurando ter uma fé que vai além de apenas uma ideia para debate. Eu gosto dos livros de Davi Gomes, quando ele escreve Teologia Prática 1 e Teologia Prática 2. Porque é importante afinar, aprofundar, e é dom espiritual para os que têm o dom do conhecimento, mas nossa fé evidenciada precisa ir além de ideias que eu sou capaz de discutir ou debater. A verdadeira fé vai além de uma ideia para debate. A verdadeira fé é mais que um conjunto de doutrinas de sua crença. Será que você já ouviu a expressão da mesma fé e ordem? Esse é um costume, é uma prática entre as igrejas batistas, e então, para que alguém, quando se muda de uma cidade para outra e deve procurar uma igreja da mesma fé e ordem. Essa expressão fé está se referindo a um conjunto de doutrinas. Quando o texto diz, quando a atitude menciona no pacto das igrejas, a igreja da mesma fé e ordem, está se referindo a um conjunto de doutrinas em que eu também creio, e que a denominação aonde eu faço parte, quando eu me mudo de uma cidade para outra, eu devo me integrar a uma igreja da mesma fé e ordem. Mas a fé de que a Escritura nos fala, de que sustenta a nossa vida espiritual, essa fé precisa ir além do que um conjunto de doutrinas. É mais do que uma reunião de regras. É mais do que um conjunto daquilo que eu declaro crer. É mais do que uma declaração doutrinária. É mais do que expressar, é isto aqui o que eu creio. Não precisamos mostrar a declaração para dizer o que cremos. Precisamos demonstrar pela prática da nossa atitude, ainda que ter a declaração seja didático. A didática da declaração cumpre a sua função, mas a prática da minha fé precisa ser exercida. Então, quando eu consagro minha vida, quando eu jejuo, quando eu adoro, quando eu louvo, quando eu sirvo, quando eu evangelizo, quando eu discipulo, quando eu me interesso pelo crescimento do reino de Deus, contribuo, participo dele, quando eu estou alegre com as vitórias do reino de Deus, e quando eu estou triste, quando alguém no reino de Deus é perseguido, quando nós realmente estamos comprometidos com o reino de Deus, ali evidenciamos na prática de que temos uma fé genuína das Escrituras. Foi por causa da fé
Em Atos capítulo 6, a palavra de Deus diz que eram para serem escolhidos para a liderança auxiliar da igreja, os diáconos, os líderes que estariam com os apóstolos liderando a igreja. Em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que eram para ser escolhidos homens cheios de fé. E foi essa fé que fez Estevão ser apedrejado. E ainda que apedrejado, Estevão, enquanto era apedrejado, pode enxergar a glória de Deus e pode pedir ao Senhor que perdoe os seus algozes, que perdoe aqueles que nele atiravam pedras. Oh, irmãos, como toca meu coração cada vez que leio o texto da Escritura que fala da entrega, da atitude de Estevão, cheio de fé. Ele foi capaz de suportar, de enfrentar injustamente a condenação à morte. Estevão era cheio de fé. E não apenas ele, Procópio, todos os outros diáconos relacionados em Atos capítulo 6, cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Era necessário, era prerrogativa para a liderança da igreja. É prerrogativa para ser pastor. É prerrogativa para ser discípulo de Jesus. É prerrogativa para adorador. É prerrogativa para servo. É prerrogativa para quem anda e vive com Deus. Irmãos, a fé verdadeira é mais do que um conjunto de doutrinas, de crenças. A fé vai além da minha denominação. A minha denominação precisa refletir o que a fé das Escrituras diz. Por isso, a minha fé verdadeira, ela vai além, acima. O verdadeiro relacionamento nosso com Deus, pautado na fé. E é tão interessante que quando nós lemos a expressão, ou quando se ouve, ou quando se canta a expressão, o justo viverá pela fé. Quase sempre as pessoas só pensam na necessidade financeira de viver pela fé. Já falei isso em outro momento, na Iboa, de que mesmo virou um jargão entre os evangélicos. Lá em casa, meu irmão, nós estamos vivendo pela fé. Quase sempre o que a pessoa está querendo dizer é que ela está vivendo com muito pouco recurso financeiro. Está vivendo quase sem nada. A fé verdadeira, ela não está pautada na provisão de bens materiais, de bênçãos materiais ou de recursos para a igreja ou para as finanças de uma família. A verdadeira fé faz com que a minha dependência de Deus seja completa. Então, a minha verdadeira fé, ela é mais que palavras, ela é mais que emoções. A minha verdadeira fé é mais do que um conjunto de doutrinas, e a minha verdadeira fé está além, acima de bens materiais. A verdadeira fé não é para providenciar as bênçãos materiais. Quando o texto diz o justo viverá da fé, é porque ele terá vida por ter fé. Ele experimentará a verdadeira vida por causa da fé. A vida abundante que Jesus nos deu, não só aqui neste mundo, muito menos, mas ainda aquela que virá depois daqui. A verdadeira fé me fará ir além. Uma igreja pautada na palavra
vai vivenciar a fé, vai experimentar a fé. Um pastor pautado na palavra vai vivenciar uma fé verdadeira, prática, e vai conduzir a igreja a agir e viver por uma fé prática, na atitude, nos cuidados, uns com os outros, no interesse de uns pelos outros e principalmente no amor e na paixão pelas pessoas que estão longe de Deus e longe de Jesus. A verdadeira fé vai além das bênçãos materiais, além da busca pelas bênçãos materiais. A verdadeira fé não é aquela que me faz conseguir o que eu preciso para consertar a minha vida. Ainda que a fé teórica não possa operar milagres e a verdadeira fé opere milagres, a verdadeira fé está acima dos milagres, é além dos milagres. A verdadeira fé, diz o apóstolo Pedro na segunda carta, a verdadeira fé vai me consolidar com a experiência do crescimento espiritual. No capítulo 1 da segunda carta, Pedro diz isso. No capítulo 1 da primeira carta, Pedro diz de que nós conseguiremos a finalidade da nossa fé, a salvação de nossa alma. Irmãos, fé é mais do que declaração verbal. É mais que palavras. Verdadeira fé é mais que emoções. Verdadeira fé é mais do que uma declaração, ideia de um debate. É mais do que um conjunto de doutrinas. É mais do que um meio para conseguir bênçãos materiais. A verdadeira fé é gerada pela leitura da palavra. E então aqui eu quero agradecer de todo o coração o Ministério de Oração da nossa igreja, que tem sido conduzido de maneira tão preciosa pelo irmão Carlos e a irmã Regina. E quando trouxeram para nós como igreja este desafio da leitura da palavra de Deus, toda até o dia do aniversário da igreja, quando ela completará 10 anos, em novembro. Irmãos, não deixa para muito perto. Vamos juntos nesta caminhada ler a palavra e ler a palavra de Deus inteira. Porque quanto mais lermos da palavra, mais nós teremos fé verdadeira em nós mesmos. Quanto mais lermos da palavra, mais a fé verdadeira e genuína será destilada em nós. O Espírito Santo de Deus, pela palavra, filtrará esta nossa fé. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Eu quero que o Senhor encontre fé em mim. E quero que o Senhor encontre fé na igreja que eu estiver liderando. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Pede o Espírito de Deus para filtrar a sua fé. Mergulha na palavra de Deus e deixa o Espírito Santo conduzir para avaliar a sua fé. A verdadeira fé conduzirá a gente sempre em direção ao Senhor e cada vez nos apequenando a nós mesmos e fazendo maior o Senhor Jesus. Que a Igreja Batista do Olho d'Água seja uma igreja pautada na palavra com uma fé verdadeira. Que o pastor e os pastores da Igreja Batista do Olho d'Água sejam pautados na palavra e com fé verdadeira. Que você, em sua casa, integrados na igreja, tenha uma fé além de palavras, além de emoções, além de ideias de debate, além de conjunto de doutrinas,
além de um meio para buscar bênçãos materiais. Deixa eu orar com você. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Senhor, é esta fé que nós como igreja queremos ter. Esta fé que Tiago nos adverte, de que não devemos cultivar em nosso coração uma fé verbal, teórica. Nós queremos expressar e manifestar uma fé genuína diante do Senhor. Recebe então a nossa atitude. Toca o coração de onde estiver, Senhor Deus, meus irmãos e amigos. Onde uma pessoa estiver assistindo esta palavra, toca o coração dela para que a verdadeira fé chegue ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você quer demonstrar a verdadeira fé, você pode agora mesmo dobrar-se diante de Deus e dizer: Senhor, estou arrependido dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu quero aprender desta fé, a verdadeira fé. Então, em oração falando com Deus, depois você pode compartilhar conosco. Liga para nós. Compartilhe conosco. Envie um e-mail para nós, secretaria@iboa.com.vc, secretaria@iboa.com.vc, e nós queremos caminhar juntos, ajudar você na caminhada de um verdadeiro servo de Deus, com fé genuína. Deus abençoe a sua semana. Nos veremos em breve.